Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França e vamos começar a aula 6, na qual a gente vai aprender a trabalhar com as estruturas de repetição. As estruturas de repetição, elas permitem que um bloco de instruções seja executado repetidamente uma quantidade controlada de vezes. Então, toda vez que uma sequência de comandos precisa ser executado várias vezes, a gente vai utilizar uma estrutura de repetição. Nós temos três tipos de estrutura de repetição. E aí a gente vai verificar qual delas vai ser mais adequada. A gente tem o for, o while e o do while. Então, vamos ver o funcionamento de cada uma delas. Então, primeiramente, vamos ver aqui o for, certo? Que é o equivalente ao comando para dos algoritmos. Ele tem a seguinte estrutura. Ele vai ser sempre utilizado quando a gente sabe a quantidade de vezes que a repetição deve ser executada. Então, aí a gente vai ter a seguinte sintaxe aqui para o para. A gente tem o for, entre parênteses aqui a gente vai ter a variável de controle e o seu valor inicial, que é a variável que vai controlar quantas vezes a execução está sendo feita dessa sequência de comandos. Eu tenho a condição que vai fazer com que eu continue fazendo a repetição e o incremento, que seria a variável de controle, cada vez que ela é executada, ela é modificado seu valor, e aí eu testo se ele chegou ou não no valor limite, certo? Então, a gente tem aqui a variável de controle recebendo um valor inicial, a condição de parada, e enquanto ela vai estar sendo incrementada. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um for com um único comando, então eu boto o comando e ponto e vírgula. Aqui eu tenho um for com vários comandos, então para isso eu preciso abrir chaves, colocar a sequência de comandos, quando terminar, fechar chaves. E eu tenho o for que, ao invés da variável crescer, a variável de controle, ao invés dela ser incrementada, ela vai ser decrementada. Cada vez que a execução é feita, ao invés de eu somar mais um essa variável, eu vou estar decrementando, subtraindo um dela, certo? Então, a gente vai ter aqui dois exemplos de estrutura do for, que a gente tem o seguinte. Eu vou ter aqui meu programa principal, nesse lado aqui eu vou ter a inclusão das bibliotecas, o programa principal, e eu vou ter aqui, ó, a variável i inteira, ela vai ser a variável de controle do for, tá? Então, o meu for, eu estou dizendo que a variável i vai começar com 1, ela está sendo inicializada com 1, ponto e vírgula. Vou dizer qual é a condição que eu vou permanecer executando o meu for. Então, eu vou fazer, enquanto o i for menor ou igual a 10, eu vou estar executando essa repetição. E cada vez que termina de executar, a minha variável, ela vai subir uma unidade, a variável de controle. Então, eu vou usar o comando de incremento i++, certo? Que ele adiciona 1, tá? A gente teve uma aula que eu falei do mais, certo? Então, a gente tem, cada vez que essa execução cada vez que esse for executado, esse for é de um comando só, não teve as chaves, o que ele vai imprimir na tela é qual o valor que tem na variável i, certo? Então, ele executa a primeira vez, vai fazer o teste, a condição continua dando verdadeira, se continuar dando verdadeira, ele vai incrementar a variável i e vai ficar repetindo, certo? Testa a condição, incrementa, e aí vai sendo a repetição vai sendo executada, até que a condição se torna falsa, no caso o i passaria a ser 11, né? Quando incrementar o i for 11, ele vai parar e segue os comandos que vêm a seguir. Nesse caso aqui, a gente só tem o get. Nesse outro exemplo, do lado direito, a gente tem o mesmo para, né? O mesmo for, só que a diferença só é que ele é um for de decremento. Então, significa que a variável vai começar com o valor já, a inicialização dela vai começar com o valor alto, né? Como se fosse o valor final, se eu estivesse fazendo uma contagem regressiva. A condição aqui vai ser quando ele alcançar o valor mínimo,
né? Então, fique fazendo enquanto i for maior ou igual a 1. E cada vez que a execução é feita, é subtraído uma unidade da variável de controle, que é a variável i, certo? É mais entender a estrutura, ficar atentos que aqui dentro da sintaxe aqui do for, a gente vê a inicialização, ponto e vírgula, a condição, ponto e vírgula, o incremento ou decremento, fecha parênteses, certo? Cuidado com a sintaxe. Então, vamos lá aqui para o outro comando, que é o comando while, que a gente tem o comando que é o que faz o teste no início, né? Então, ele é equivalente ao comando enquanto. Então, enquanto a condição for verdadeira, o comando será executado repetidamente. Se a condição for falsa, então a repetição será interrompida, não mais faço a execução da sequência de comandos dentro do bloco do while. Então, a sintaxe dele vai ser a seguinte: eu coloco o while, vem a condição que eu preciso que ela fique sendo verdadeira, e para que eu execute a sequência de comandos que está no while, que está correspondente ao while. Se for um comando só, eu vou aqui e coloco o comando ponto e vírgula. Se eu tiver vários comandos, eu preciso colocar a sequência de comandos entre chaves, certo? Então, vem o while, a condição, ele vai testar. Quando ele testar, vai verificar. A condição está verdadeira? Está. Então, eu venho, passo pela sequência de comandos, retorno, executo a condição novamente, testo a condição. A condição continua verdadeira, continua, e eu vou fazendo. Então, enquanto a condição for verdadeira, fico repetindo a sequência de comandos que está dentro do while. Então, aqui a gente tem um exemplo, certo? Que eu teria, nesse caso aqui, eu vou dar um bônus ao meu cliente, né? Dependendo da quantidade de compras que ele fizer, do valor das compras, eu dou um bônus de 10% ou 15%. Então, eu vou dar um bônus desse para 5 clientes. Então, ficaria da seguinte forma: eu tenho a variável float, que é o valor que ele compra. Do tipo inteiro, eu tenho o código, que vai ser o código do cliente, e o contador, que é a variável que vai controlar se eu repetir a minha sequência de comandos 5 vezes, porque para cada cliente eu tenho que fazer a mesma sequência de comandos, perguntar o código dele, quanto ele comprou e dizer qual foi o bônus que ele vai receber. Então, a gente vai ter aqui, imprimo aqui o nome da loja, e loja compre tudo, e inicializo a variável que vai controlar a repetição, que é ela que vai ficar lá na condição, inicializo aqui ela com 1, certo? Então, eu falo o seguinte, olha, enquanto o contador for menor ou igual a 5, repita a sequência que está aqui dentro. Então, eu vou pedir o código do cliente, faço a leitura desse código com o scanf, peço o valor das compras e leio o valor das compras e vou testar. Se o valor das compras for menor que 5.000, então é o caso da pessoa receber um bônus que o valor do bônus vai ser valor vezes 0,1, que é 10% do valor da compra. Se não, é porque ela comprou mais, a condição aqui deu falsa, ela comprou mais do que 5.000, então ela vai receber um bônus de 15%. Então, o valor do bônus vai ser o valor das compras multiplicado por 0,15. Então, vamos ver aqui esse exemplo, que ele vai ler os dados de 5 clientes, certo? E ele lê o código e o valor das compras que esse cliente executou. E dependendo do valor, ele vai dar um bônus de 10% ou 15%. Ele dá um bônus de 10% para pessoas que compraram menos de 5.000 reais e um bônus de 15% para quem comprou de 5.000 reais em diante. Então, eu vou ter aqui o seguinte, vou ter a variável valor e o código. O valor é real, o valor que ela comprou, e do tipo inteiro eu vou ter o código, que é o código do cliente, e a variável que vai contar quantos clientes eu tenho cadastrado, que vai controlar a minha estrutura de repetição. Eu tenho aqui, começando aqui na tela, dizendo loja compre tudo, e aí venho, inicializo o meu contador com 1,
e vou dizer, olha, enquanto o contador for menor ou igual a 5, vai fazendo a seguinte sequência de comandos. Pede o código desse cliente, né? Então, escreva a mensagem e faço a leitura do código do cliente. Depois, peço qual foi o valor que ele comprou e vou testar. Se o valor que ele comprou for menor do que 5.000, então dou um bônus de 10%. Se não, eu vou e dou um bônus de 15%, multiplicando por 0,15. Então, eu teclo Enter para continuar. A repetição, o contador vai ser incrementado mais um. Então, mais um cliente foi cadastrado. Eu vou subir e vou testar. Vou testando. O contador continua menor ou igual a 5. Então, quando termina a primeira execução, o contador passa a ser mais, então ele passa a ser 2. Quando eu fizer o teste, o contador é menor ou igual a 5, sim. Então, eu vou pedir agora o código e o valor das compras do segundo cliente e apresento quanto é que ele vai receber de bônus. E assim fica executando até que o contador seja um valor maior do que 5 e para de repetir a sequência de comandos que está dentro do while, certo? Então, vamos ver agora o outro tipo de repetição, que é a repetição do while. Só um detalhe aqui, a gente tem que a estrutura de repetição while ela é conhecida como a que faz o teste no início, porque a condição está ao lado da palavra while. Então, antes de entrar na sequência de comandos da repetição, ele vai testar. Se a condição der verdadeira, ele entra. Se a condição der falsa, ele não entra. Então, pode ser que a sequência de comandos que está dentro do while, a gente não execute nenhuma vez, caso já de cara a condição der falso, certo? Então, aqui no do while, a gente tem conhecida como a repetição com teste no final. A gente vai repetir um bloco de instruções enquanto a condição é verdadeira. Então, quando ela se tornar falsa, vai parar de fazer a repetição. A diferença é que a condição só é testada no final. Então, obrigatoriamente, pelo menos uma única vez, a sequência de comandos que está dentro do while, ela vai ser repetida. Então, a sintaxe vai ser a seguinte. Então, a gente tem o do, o comando, a palavra while e a condição que vai ser testada. E verificada se é verdadeira ou falsa para verificar se permanece repetindo ou se para e passa a executar o próximo comando depois da repetição. Então, aqui a gente tem um do while com vários comandos. Então, a gente vai ter do, abre chaves, a sequência de comandos, fecha chaves e aí vem o while e a condição. Lembrando que a condição é entre parênteses e nesse caso, depois da condição, tem um ponto e vírgula, certo? Então, fica atento aí à sintaxe do comando do while. Então, aqui a gente tem a mesma questão que a gente fez anteriormente, agora usando o do while. O comando do while é interessante porque a gente pode, assim que cadastrar um cliente, quando terminar a sequência de comandos das contas que precisam ser feitas, a gente pode, antes de finalizar a repetição, colocar uma pergunta se a pessoa quer ou não continuar cadastrando mais gente. E aí, ele, dependendo da resposta, ele vai repetir ou não a sequência de comandos dentro da estrutura de repetição. Então, toda vez que vier no enunciado dizendo cadastrar uma quantidade desconhecida de pessoas, de clientes, de funcionários, então a gente vai utilizar a estrutura do while porque é a mais adequada para esse tipo de situação. Então, a gente tem o seguinte aqui nesse exemplo, é a mesma questão passada. A diferença é que na passada eu tinha 5 clientes, né? Eu já sabia quantos clientes eram, nessa aqui eu não vou saber. Então, eu vou usar o comando do while, certo? A gente tem as mesmas variáveis. A diferença vai ser uma variável a mais que a gente vai ter, que é a variável aqui, OP, que vai ler qual é a opção do usuário, certo? A gente vai ler o valor que a pessoa comprou, o código do cliente e a opção se quer ou não continuar cadastrando novos clientes. Então,
vai fazer a leitura, começa fazendo a leitura do primeiro cliente, lê o código, lê quanto ele comprou e vai testar aqui, vai tomar a decisão de qual é o bônus que esse cliente tem direito, 15% ou 10%. E aí, antes de fechar a sequência da repetição, a gente vem aqui e pergunta, ó, você deseja continuar? 1 para sim, 2 para não, e lê qual é a resposta do usuário. Enquanto a pessoa estiver respondendo sim, enquanto a opção estiver sendo igual a 1, é porque ela está dizendo sim, eu quero continuar. Se foi sim, vai voltar para o início do do e repete a sequência de comandos. Então, só vai parar quando a pessoa responder algo diferente de 1, que não é o sim, certo? Então, a gente tem essa sequência de comandos e o teste da repetição, se vai continuar repetindo ou não, só é feito depois que ele executa uma vez a sequência de comandos dentro do do while. Para finalizar, a gente tem aqui que é chamado de comandos desestruturadores. A gente já viu um deles, que é o break, que a gente utiliza sempre no switch. No final de cada sequência de comandos do switch dos meus cases, a gente vai e coloca um break. O comando break, ele encerra totalmente a estrutura que ele tiver dentro, certo? Pensando aqui nas estruturas de repetição, esse comando ele força o encerramento de uma repetição. Então, a sintaxe dele é apenas break, pronto e vírgula. Então, aqui nessa imagem, a gente vai entender melhor, a gente tem aqui uma repetição, pode ser qualquer um desses 3 tipos que eu expliquei agora. Eu venho aqui executando os comandos da sequência da repetição. Se por acaso eu me deparo com um break, independente da condição, do que tiver, da contagem, se eu tinha que repetir aquela sequência 10 vezes, ele vai parar e vai passar a executar o primeiro comando depois da repetição. Ele viria para cá se encontrasse com um break, certo? Então, a gente pode programar, dependendo se acontecer uma determinada situação, no meu programa, para essa repetição. Pode parar abruptamente e seguir para a próxima sequência de comandos. Então, no caso do comando continue, a gente tem, assim que a gente encontra esse comando, assim que acontece alguma coisa que esse comando é executado, a gente desvia para o final da repetição, mas volta e ela continua sendo repetida a quantidade de vezes que ela foi programada, certo? O break ele para totalmente e não volta para a repetição ser executada. O contínuo ele vai pular uma sequência de comandos, mas a repetição volta para a sua execução, certo? Então, a diferença vai ter situações que a gente vai perceber que pode ser necessário que a gente tivesse um bloqueio desse tipo, certo? Eles são chamados de desestruturadores porque, ao invés de seguir a sequência que está programada, você pode fazer com que você saia daquela estrutura de repetição abruptamente, certo? Então, o continue ele só fica continue, ponto e vírgula, parecido com o break, certo? Então, a gente viu nessa aula as estruturas de repetição, o for, o while e o do while, e também os comandos desestruturadores, que foi o continue e o break. Qualquer dúvida, vocês escrevam para mim ou postem mensagem no fórum. Um abraço e até mais.